Olá, amigo enxadrista, amiga enxadrista. Herzog aqui com você no canal As Soluções Criativas. Desta vez tivemos a vinheta antes porque está havendo uma reformulação na forma de comunicar aqui o conteúdo. E hoje nós vamos estar tratando de um tema super interessante: o aspecto teórico versus o aspecto prático do jogo de xadrez, certo? Vou trazer para você aqui uma partida que eu joguei no dia de hoje, 5 de setembro de 2023, dia que foi gravado esse vídeo, e com ela eu pretendo mostrar para ti as conexões entre o aspecto prático e o aspecto teórico do jogo. Vamos lá, então. Uma partida com o peão da dama, em que logo de início se estabelece uma situação aqui. Talvez você concorde comigo que essas duas peças colocam uma ação sobre essa casa e que esta peça também faz isso. Então, como um primeiro aspecto teórico e estratégico do jogo, a gente conclui, né, que há uma luta por esta casa, certo? E aí nós temos aqui a branca jogando um sistema London, né, que é a abertura que se caracteriza por esta base sólida de peões, né, e por esse bispo aqui à frente dessa base. E a preta está ali com uma certa ousadia, digamos assim, saindo da caixa, atacando esse peão aí que faz parte da base. Não satisfeita em apenas atacar, captura, e agora não existe mais aquela base do jeito como tradicionalmente a branca pensa. Existe esse buraco aqui. Isso que a gente está falando é um aspecto teórico, né? Nós vamos ver nos próximos lances o que teoricamente está acontecendo. Esse buraco foi preenchido pelo cavalo, que é uma peça que agrega, nesse contexto aqui, ó, todas essas possibilidades. Ó. A gente pode imaginar aqui um apoio para a dama, para um bispo aqui. Né? Esse cavalo ele é importante aqui para as brancas. Né? E, ao mesmo tempo, ele entra aqui já disputando essas duas casas com o cavalinho preto. E aí você está vendo, teoricamente, o que está acontecendo aqui. O mestre nacional Gerson Pérez e seu colega Joel Sintra Borges escreveram um livro chamado Princípio da Abertura, então, que é uma coletânea de aspectos teóricos e práticos sobre como se envolver com o jogo nesse momento do jogo, nesse momento da disputa. Então, lá você vai ver que existem pelo menos 4 aspectos a serem considerados: proteção ao rei, desenvolvimento das peças, definir uma ação central e conquistar espaço, certo? E aqui você vê que, no caso das pretas, elas optaram por proteger o rei primeiro e as brancas optaram por definir uma ação central primeiro. Você vê aqui, né, essa ação central das brancas e você vê aqui o rei negro e sua proteção. E assim como na vida, a maioria dos processos não acontecem ordenadamente, né, aquelas coisas sequenciais que a gente pensa, né, não acontecem exatamente uma após a outra, aqui é a mesma coisa, porém esses objetivos estão sendo atendidos. E agora você vê que a branca segue fazendo alguns lances aí que são tradicionais dessa abertura. Esse peão acontece aqui para que esse bispo tenha esse lugar de escape, se necessário. Né? Porque, inclusive, se espera um ataque do cavalo aqui. Mas a preta vai para outros lados, joga esse peão aqui, visando jogar contra esse bispo, né? E aí vai
conquistando espaço com peões nas casas brancas. A dama joga aqui. E aí, nós conseguimos entender já algumas coisas dessa partida. O que é um aspecto teórico e o que é um aspecto prático? Um aspecto teórico será uma partida com 2 roques curtos. Então, o que isso quer dizer? Que os reis se protegeram na ala do rei, né? Isso é um aspecto teórico. E o jogo prático vai acontecer aqui, ó. Vai ter a luta aqui da partida, vai se dar aqui na ala da dama, certo? E, inclusive, é muito comum no xadrez acontecer, a pessoa se defende num lado e ataca no outro, ou às vezes no centro, né? E aqui você vai ver, da minha parte, né, uma sequência de lances aparentemente um pouco mais tática, né, e menos conexão com teorias, né? Você vê que o adversário ele captura minha torre aqui, e agora ele captura o meu peão, que estava entregue e disponível. E aqui, me baseando em princípios teóricos, eu começo a jogar taticamente. Você observa que, olha aqui, eu vou sinalizar como estão as estruturas. Meio parecido até, né? Com a preta, no caso aqui, tendo mais peças na defesa, peças ativas na defesa. No caso, a branca tem aqui, né? É a mesma quantidade, na verdade. Só que uma das peças que poderia estar defendendo e atacando não está, que é essa torre aqui, né? Que não está arrocada. E essa peça aqui, ela mira indiretamente nessa outra, só não faz nada por enquanto por causa desse cavalo aqui, certo? Aí você vê que eu dei o cheque e o oponente, de modo criativo, bloqueia a minha ação aqui com o seu bispo, então ele tirou uma das peças ali que estava defendendo nesse setor aqui para defender nesse outro, certo? E para ele poder conseguir fazer o roque em seguida. Então, como eu fiquei com 2 peças ameaçadas ali embaixo, tratei de tentar protegê-las, né, da melhor maneira que eu conseguia. Você vai ver que eu vou ter certa dificuldade aqui, aí eu ameacei a dama, é um jogo mais instintivo, por enquanto. E repare aqui que foi apenas uma casa, mas olha só que interessante, está sendo ameaçada essas 2 peças e está se sobrecarregando a minha dama aqui, né? Porque o cavalo defende o bispo e a dama defende o cavalo. Então, uma jogada muito inteligente, né? E aqui eu ofereço, né, o meu bispo aqui, mirando esse peão, e na dama também. Então, ele pegaria aqui e eu pegaria este peão. Não é lá, assim, o melhor das jogadas, né? Mas foi a que eu consegui elaborar aqui e o oponente veio com essa jogada aqui, que é uma intenção de defesa e de ataque ao mesmo tempo. E aqui o jogo vai voltar para um aspecto que é mais teórico de novo, certo? Apesar de tudo começar por meio de uma combinação tática. Você quer adivinhar como é que é? Pensa uns segundos aí, uma combinaçãozinha em que você entrega a dama, pega a dama do oponente e ainda sai com uma certa vantagem. Pensou? Então vamos lá ver. Aproveitei do cheque aqui e capturei a dama. E agora tenho 3, 4 peças brancas contra 3, 4, 5 peças pretas.
Só que as pretas têm um peão a menos. Esse peão aqui faz a diferença e esta casa aqui ainda é objeto de disputa dos dois lados. Temos 3 forças brancas agindo aqui e uma força preta agindo aqui, que é a mesma que age ali desde o início. E agora nós temos essa outra força aqui de modo indireto, né? Se tira esse cavalo, vai ter a ação. Então, o que acontece aqui? Me baseando em princípios práticos, eu começo a jogar teórico de novo. Porque essa estrutura aqui é o que eu quero atacar, né? Então, eu propus a troca, o oponente aceitou, ele vem me ameaçar aqui, que é algo bastante natural, e eu recuo lá para trás, mas mantendo um contato ainda, né, com essa peça aqui. E aí, olha só que interessante. O Ninzovich já dizia, né, você tem que manter o oponente sempre pensando em alguma coisa, né, sempre com alguma ameaça em vista, né, isso força o erro, isso dificulta a vida, né. Aí aqui, um exercício de rápida elaboração, ó, tenho o suporte desse bispo aqui, vou ameaçar o cavalo. Perfeito, né? Só que agora ele tomou esse aqui e abandonou. O que acontece aqui? Tem 2 peças sendo ameaçadas ao mesmo tempo, e esse aqui, que seria o trunfo do oponente para vencer, perde força. E por isso ele abandonou. Se ele defender o bispo, né, uma vez que esse peão ele não consegue defender, né, vamos supor que ele sai com o bispo aqui, eu capturo imediatamente o peão. E aí, se ele jogasse aqui defendendo o peão, eu capturo o bispo e finalmente eu atinjo o meu objetivo teórico, que é quebrar essa estrutura aqui que estava sustentando o jogo. Repare que esse peão não está mais aqui, o bispo não está mais aqui, e tampouco esse cavalo está mais aqui. Esse cavalo está aqui agora. E, ainda que hajam 2 peças capazes de chegar aqui nessa casa, agora eu tenho 2 também, e no fim das contas, a luta teórica da partida foi vencida por mim. Porque agora, se eu jogar na minha vez, né, o E5 aqui, no final das trocas vai ficar a minha peça ali. Viu só que interessante a história do xadrez, contado sobre essa perspectiva, trazendo a dualidade entre um jogo prático e um jogo teórico? Olha só que interessante, assim fica bacana para se envolver, talvez até para aprender algo sobre o xadrez. Enquanto a gente vai, de forma leve, descontraída, aí, né, refletindo sobre como a gente joga esse jogo, né? E olha só que interessante. Você se perde entre o jogo prático e o jogo teórico quando você está disputando os torneios, você se sente sem energia para calcular as variantes necessárias no momento decisivo, você sente faltar recurso teórico para prover aí alguma solução para algum dilema que o oponente colocou. Então, você talvez poderia se beneficiar aqui da mentoria rumo ao centro do jogo. O que acontece? A gente dá uma olhadinha, profissionalmente falando aqui, com o viés da psicologia, sobre a sua percepção, né? A gente ajuda você a entender,
né? Como você percebe, né? Se mais teoricamente, se mais praticamente, o que está acontecendo, né, sobre o tabuleiro, como você recebe isso, como você reage a isso, né, para daí, trabalhando com você, desenvolver as suas respostas, né? Porque você tendo uma clareza maior sobre como você consegue responder, você consegue adquirir consistência, certo? Que é a nossa proposta para que você comece a ter na sua sala de estar ou qualquer outra de casa uma situação como essa ali, né? Que a cada torneio que você participa, você traz medalha, traz troféu para casa, certo? Então, aqui nesse canal, a gente aborda duas formas principais para você chegar lá. Numa delas, você vai entender sobre o jogo. Aí temos os links aqui do método 6 pilares, do professor mestre nacional Gerson Pérez, um método validado há mais de 30 anos pelos mais fortes enxadristas, inclusive enxadristas titulados. Então, você participando, né, das ações aí, adquirindo, né, os cursos relacionados ao método 6 pilares, você vai entender tudo sobre o jogo. E aqui, na mentoria Rumo ao Centro do Jogo, você vai entender sobre como é você jogando xadrez, colocando os métodos em prática. Olha só que bacana. Quando se é consistente, levar troféu para casa se torna frequente. Te deixei com a pulga atrás da orelha, você quer saber mais sobre isso? Então, nem pensa muito agora, já decide, já clica aqui no link da descrição e vem falar comigo no WhatsApp. Vamos performar aí melhor no xadrez, performar melhor em torneios, conquistar a consistência e a excelência do jogo, certo? Te encontro no próximo vídeo. Da vida